Então, nessa ação penal 504.65.12.94, continuidade de depoimento do senhor ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Bem, o senhor disse que o senhor não fez nenhuma solicitação, então, ao Partido dos Trabalhadores ou alguém dos Partidos dos Trabalhadores para que esses fatos fossem apurados, para verificar se teriam procedência ou não. Não. Eu não entendi, então, no texto, por que o senhor procurou especificamente, como o senhor afirma, o senhor Renato Souza Duque. Eu falei por que eu chamei. Ah, Acabei de falar. não sei, pode Eu repetir, falei, então? a sua secretária deve ter escrito aí. Eu disse que tinha muito boato de que estava sendo roubado o dinheiro que o Duque tinha conta no exterior. Né? E eu falei para o Vacari, se você conhece o Duque, eu queria conversar com ele. Duque, é o seguinte, você tem conta no exterior? Não tenho. Acabou, para mim era o que interessava. O senhor procurou algum outro ex-diretor da Petrobras com esse mesmo propósito? Não. O senhor procurou o Paulo Roberto Costa, por exemplo, para esclarecimento? Não. E por que o senhor procurou especificamente o senhor Renato Duque? Porque o Duque... Dentre os diretores. Porque o Duque tinha sido indicado pela bancada do PT. Como eu disse no começo, o PT indicou o Duque com outros partidos políticos, eu penso, que foi para a Casa Civil cumprir todo o ritual. Tinha outros... Então eu fiquei muito puto da vida, muito puto, sabe? E falei. Tinha outros diretores... E ele disse que não. Se ele disse que não, ele não mentiu para mim. Entendi. Ele mentiu para a consciência dele. Tinha outros diretores da Petrobras que haviam sido também indicados por conta de influência do Partido dos Trabalhadores? Não, que eu saiba não. Nenhum outro? Que eu saiba não. Ah, Aliás, eu quero dizer bem da verdade, se for levar em conta a realidade política do mundo e o PT tivesse força, o PT teria indicado todos. A denúncia também se reporta a acerto de propinas em contratos da Petrobras no âmbito da refinaria Presidente Getúlio Vargas, Repar, no Paraná, e na refinaria do Nordeste, Abreu e Lima, Reneste. Relativamente à refinaria do Nordeste, Abreu e Lima, o senhor, ex-presidente, pode esclarecer se o senhor teve algum envolvimento, e se positivo, como foi no planejamento e construção da refinaria do Nordeste, Abreu e Lima? Não. A refinaria Abreu e Lima, ela era resultado de 5 refinarias. Tinha uma refinaria em Pernambuco, uma refinaria era para ser feita no Maranhão, foi feita a refinaria de Clara Camarão, no Mato Grosso, que era uma refinaria para cuidar de querosene de avião, e tinha como é que fala? A reivindicação de uma refinaria no Ceará. Essa refinaria de Pernambuco, ela era uma refinaria que tinha assim, Espírito Santo queria refinaria, Ceará queria refinaria, Rio de Janeiro queria refinaria em Campos e Pernambuco queria refinaria. E todos tinham uma empresa chamada Marubeni, uma empresa que todo mundo falava, ela vai participar. Acontece que eu fiz um encontro em Pernambuco com o presidente Chaves. Certo. Né? E lá em Pernambuco, o Chaves demonstrou interesse em fazer uma associação com o Brasil para fazer uma refinaria. Ou seja, eu achei importante porque era um jeito do Brasil equilibrar a balança comercial com a Venezuela. Nós tínhamos um superávit de quase 5 bilhões de dólares. E não é sadio que um país grande como o Brasil tenha um superávit muito grande contra um país pequeno. Então, o Chaves, eu não sei se o Chaves acertou já com o ex-governador, que era do PMDB, ou se acertou com o governador Eduardo Campos. O dado concreto é que ficou acertado que ia ter um acordo entre a Petrobras e a PDVSA para construir uma refinaria, sabe, bipartida, ou seja, uma refinaria 40% da Venezuela e 60% do Brasil. E qual foi assim a sua participação, seu envolvimento nesse projeto? A reunião com Chaves, tá? A definição da ideia de que interessava aos dois países. O que aconteceu é que nem a Petrobras queria, nem a PDVSA queria. E o que aconteceu é que não aconteceu a tão sonhada parceria. A Petrobras fez sozinha a refinaria. Perfeito. Consta uma informação que o senhor teria participado do lançamento da pedra fundamental da refinaria em dezembro de 2005. Deve ter participado e com muito orgulho. Também consta que o senhor ex-presidente, em setembro de 2007, esteve na refinaria para acompanhar as obras de terraplanagem.
O senhor se recorda Ah, disso? devo ter participado. Doutor Moro, deixa eu só fazer um parênteses aqui, Aham. porque como isso aqui está sendo gravado, é importante que a gente receba a Copa depois. Na verdade, essas perguntas formuladas pelo Ministério Público, eu quero ressalvar aqui, não está julgando Lula. As perguntas são minhas, Não, senhor presidente, isso só para aqui, deixar o claro. senhor recebeu uma denúncia. Sim, mas O as senhor tirou isso de uma denúncia feita pelo Ministério Público. Não, essas perguntas são minhas aqui. O Ah, Ministério mas, Público não tem de relação uma, com elas. de uma acusação, certamente Sim, é de uma perfeito, acusação feita perfeito. pelo Ministério Público. Claro. Porque o que eu estou percebendo, desde que foi criado o tal do contexto, sabe, da caçamba feita pelo Ministério Público, na questão do PowerPoint, sabe, quem está sendo julgado é um estilo de governar, é um jeito de governar. Se as pessoas que estão fazendo essa denúncia, sabe, querem saber como é que se governa, eles têm que sair do Ministério Público, entrar num partido político, disputar as eleições, ganhar, para eles saberem como é que se governa. Governar democraticamente, com oposição da imprensa, com oposição do sindicato, com direito de greve, fortalecendo o Ministério Público, fortalecendo a Polícia Federal, fortalecendo todas as instituições, sabe, de fiscalização desse país. Então, essas perguntas todas, na verdade, elas estão questionando é um jeito de governar. Não, me parece que aqui não é uma pergunta. Não, doutor, Por que o Ministério Público Mas precisa vamos saber deixar... se eu fui o que interessa ao Ministério Público saber se eu fui numa inauguração de terraplanagem? Era a coisa mais extraordinária para esse país, era fazer a primeira refinaria depois de 30 anos, doutor. Sei, Depois de 30 anos sem fazer refinaria. entendi. Esse país estava crescendo muito. Perfeito. Mas, senhor presidente, vamos colocar assim de maneira clara. O que não está em julgamento aqui é exatamente o seu governo. São Está em julgamento questões do meu específicas Pior, relativas doutor ao Moro, objeto aqui, da acusação. vamos ter uma divergência agora aqui. Não, claro, eu vinha concordando com muita entendo. coisa. Agora é o seguinte, Sei. agora é o seguinte, o que está em julgamento é o meu governo, depois eu vou explicar por quê. Certo. Eu vou fazer 10 perguntas específicas sobre os fatos aqui da denúncia e o senhor vai responder. O senhor vai ter essa oportunidade de falar ao final. Claro, eu respeito aí a sua divergência quanto ao objeto da acusação, mas eu vou me limitar aqui às questões específicas, certo? O senhor ex-presidente esteve nesse local, na refinaria Abreu e Lima ou na Petrobras, para discutir a refinaria Abreu e Lima em alguma oportunidade? Não para discutir, eu fui no Nordeste, em Pernambuco, acho que visitar a terraplanagem, porque havia uma fascinação das pessoas com a quantidade de luzes acesas à noite no Nordeste tão esquecido desse país. Então a implantação de uma refinaria no Nordeste era quase que uma coisa como se fosse um milagre. Sabe? Então, eu fui lá participar da terraplanagem e fui com muito orgulho, mas muito orgulho. E fui participar da Pedra Fundamental. Até... Lembra outras oportunidades? O senhor teve lá? Não, só essas duas. E o Adoraria ter sido convidado para a inauguração, mesmo quando começou a denúncia da Lava Jato. Adoraria ter ido lá fazer um discurso para o povo de Pernambuco do significado da refinaria. Prenda-se o ladrão, mas deixa a refinaria produzir riqueza nesse rincão tão esquecido do Brasil. Consta que a inauguração do primeiro trem de refino foi no final de 2014? Eu não fui chamado, eu não fui convidado, doutor. Doutor, eu não fui convidado para a Copa do Mundo, que fui eu que trouxe para cá. Eu não fui convidado para as Olimpíadas. Ex-presidente, doutor. Não queira ser ex-ministro. Ex-juiz, você vai ver o que vai acontecer. O senhor ex-presidente tem que reclamar com a sua sucessora, né? Hein? Tem que reclamar com a sua sucessora, porque não lhe convidou para a refinaria Abreu e Lima. Senhor ex-presidente, em algum momento a continuidade das obras da refinaria Abreu e Lima estiveram em risco de serem interrompidas? Não, eu não soube mais, doutor. Não? Eu não soube mais. Dados oficiais da Petrobras, senhor ex-presidente, informam que o custo inicial estimado da refinaria do Nordeste Abreu e Lima era de 2,4 bilhões de dólares e que o custo em 2015 já era de 18,5 bilhões de dólares. Ainda no final do seu mandato, em 2009, o custo já era de 13,4 bilhões de dólares. O senhor ex-presidente teve conhecimento na época desses fatos, Não. desse incremento de custo? Não. O senhor ex-presidente saberia explicar o que houve nesse incremento de custo? Não sei. Consta... Pode ser projeto errado, pode ser aditivo, pode ser uma série de coisas. Consta ainda que a refinaria era para ter ficado pronta em agosto de 2010 e, como eu disse há pouco, no entanto, o primeiro trem de refino dela só ficou pronto em dezembro de 2014. O senhor teve conhecimento na época desses fatos? Não, doutor.
Não, mas se um dia o senhor governar o país, e tiver o Ministério Público que tem hoje, tiver o Tribunal de Contas que tem hoje, tiver o Ministério do Meio Ambiente que tem hoje, você vai perceber que o senhor não fará nenhuma obra importante em 4 anos de mandato. Não dá para fazer. Então, certamente houve muita pedido de investigação, houve como é que fala, embargo, houve... O senhor tem Então, que não conhecimento falta. se houve, de Eu não fato, tenho, isso, ou o senhor está especulando? não tenho. Não foi inaugurado porque houve atraso de obra. Aham. E o senhor Sabe, sabe os atraso de obra é uma motivos? coisa técnica da Petrobras e das O contratantes. senhor sabe os motivos do Não, atraso não de obra? sei, não sei. Dados oficiais da Petrobras informam também que a refinaria do Nordeste, se ela funcionar otimamente a vida útil dela inteira, ainda assim ela não se paga, com perdas de 3,1 bilhões de dólares. O senhor, ex-presidente, teve conhecimento? na Não, e época duvido disso? que seja assim. Esses são dados oficiais da Mas Petrobras. duvido. Né? Eu acho extraordinário alguém fazer um diagnóstico de prejuízo daqui a 15, 20 anos, 30 anos. Acho maravilhoso. Certo, é bem, são Um dados cara deles, desse eu não imagino quero. que eles podem fazer Um cara cálculos, desse eu não né, quero para senhor ministro presidente? meu nem a peso de ouro. Tá certo. Vai fazer prognóstico negativo assim no fim do mundo. Então, assim, em síntese, o senhor não teve nenhum conhecimento de incremento de custos, de atraso na refinaria Abreu e Lima? Não, porque a Petrobras não explica isso. O presidente da República não participa do dia a dia, da semana a semana, do mês a mês. Aham. Como eu disse ao senhor, o presidente da República, ele participa de raríssimas reuniões. E eu falei de 2 que eu participei. Uma da definição do projeto estratégico e uma da questão do pré-sal. Perfeito. E a mais orgulhosa que eu tenho, a minha participação mais orgulhosa que eu tenho foi em dezembro, quando nós autorizamos a capitalização da Petrobras. E logo eu, que pensava que era socialista, fiz a maior capitalização da história da humanidade. Tá. 70 bilhões para capitalizar a Petrobras e transformar ela na segunda empresa petroleira do mundo. A indagação que eu faço ao senhor, porque veja, aqui não é um incremento banal, né? Mas 2,4 bilhões de dólares para 18 verdade. bilhões. Então imagino que isso A afeta Petrobras os investimentos. a Petrobras tem seus valores. O senhor não teve conhecimento Não, disso, não. né? Em 2015, ainda durante a presidência da senhora Dilma Rousseff, a Petrobras reconheceu no balanço oficial dela perdas contábeis estimadas com corrupção, somente o custo da propina de 6,194 bilhões de reais. O senhor ex-presidente saberia explicar esses custos de 6,194 bilhões de reais em propinas reconhecidas pela Petrobras? Não, Teriam ocorrido em parte durante sua presidência? não. Se a Petrobras soubesse dar propina lá, poderia ter evitado. A Petrobras sempre se orgulhou da governança dela, sempre se orgulhou da grandiosidade, sempre se orgulhou da quantidade de empresas multinacionais que faziam contabilidade para ela. O senhor ex-presidente não tinha mesmo conhecimento nenhum desses fatos? De Não. pagamento de propina da ordem Não. de 6 bilhões de Não. reais? Nem eu e pouca gente, talvez só os que vivessem dela. O senhor ex-presidente não se informava do que ocorria no âmbito da Petrobras ou com os diretores que o senhor indicou? O senhor acha que as pessoas iam falar de propina? Você acha quando o seu Só o filho... senhor falar no microfone. Você acha então. quando o seu filho tem uma nota baixa na escola, ele chega em casa pulando de alegria para contar? Se ele puder, vai tentar esconder até o senhor saber. Você acha que alguém que começou a roubar vai contar para alguém que ele está roubando? Vai contar. Mas os meus filhos eu fico sabendo a nota com o tempo. O senhor não Agora- ficou sabendo de nada. Agora porque a escola diz até, por celular, a escola até comunica, o senhor quando a molecada falta. Ah, mas eu checo No meu também, tempo, senhor não. ex-presidente. No meu tempo, era mais difícil. Mas, enfim, o senhor não ficou sabendo de nada disso? Não, doutor. O senhor Tudo que eu sei entende- da Petrobras é pela imprensa, depois da delação do Youssef. O senhor ex-presidente entende que com esses fatos de milhões de dólares, reais pagos em propina, 6 bilhões de reais pagos em propina em contratos da Petrobras, segundo a estimativa da própria Petrobras, o senhor entende que o senhor não tem nenhuma responsabilidade? Nenhuma por esses fatos? responsabilidade. Nenhuma responsabilidade. Nem sequer administrativa? Nem administrativa, porque o presidente não administra a Petrobras. A Excelência, Petrobras não é Excelência, propriedade pela da ordem. União Federal? A Petrobras é uma empresa, sabe, com ações na Bolsa de Valores. Ela é uma empresa privada, sabe, com uma empresa pública em que o governo tem minoria nas ações. Tá?
O governo efetivamente não participa da administração da Petrobras. Mas tem o controle, né, senhor Tem o controle, mas do dia a dia não participa. O senhor entende que o senhor não tem nenhuma responsabilidade? Excelência, novamente, não tenho nenhuma responsabilidade. Vossa Excelência já fez a pergunta, aliás, a pergunta foge da acusação feita, que está aqui em discussão, que é de um triplex, certo? Vossa Excelência já repetiu essa pergunta várias vezes. Que tipo de... Onde Vossa Excelência quer chegar com a repetição dessas perguntas? Pela ordem, Excelência, o contexto de uma denúncia por lavagem de dinheiro e também envolvendo a corrupção na Petrobras. A pergunta é do interesse da instrução. Eu respeito Vossa Excelência, mas o artigo 41 do Código de Processo Penal diz que deve estar delimitada a acusação. E aqui a acusação diz respeito a 3 contratos firmados entre a OAS e a Petrobras e um triplex no Guarujá. É isso. Tudo mais do que se possa dizer não é objeto dessa ação. Se Vossa Excelência quer se imiscuir em assuntos de competência hoje do Supremo Tribunal Federal, isso não é possível. Isso está sendo discutido em outra... Falou, essa denúncia envolve corrupção de contratos da Petrobras. 3. Contratos, corrupção de contratos da Petrobras. Certo. E essa denúncia envolve lavagem de dinheiro que envolve crime antecedente. O Certo. crime antecedente é a corrupção na Petrobras, incluindo esses contratos. Certo, são 3 contratos. Então, ele já respondeu sobre 3 contratos e sobre triplex. Não, ele continua respondendo, só que o senhor interrompe. Certo. Vamos Toda vez que for prosseguir necessário, aqui. farei Fica assim. registrada a posição do defensor. Eu entendo aqui que as perguntas têm pertinência. É a oportunidade para o senhor ex-presidente esclarecer e se defender. Não tem aqui nenhuma afirmação de responsabilidade. Eu quero entender a posição do acusado, da defesa do senhor ex-presidente. Certo? Senhor ex-presidente, o senhor afirma que o senhor não tem responsabilidade, não tinha conhecimento. O senhor entende que teria havido alguma falha? O que o senhor entende que aconteceu nesse caso? Doutor Moro, o senhor se sente responsável da Operação Lava Jato ter destruído a indústria da construção civil nesse país? O senhor se sente responsável por 600 milhões de pessoas que já perderam emprego no setor de óleo e gás da construção civil? Eu tenho certeza que não. O senhor entende que o que prejudicou essas empresas foi a corrupção ou o combate Não, à é corrupção? o método de combater a corrupção. O que o senhor O se método. refere? Não, o que eu fiz é o De ter seguinte, é que processos contra as pessoas que quando pagaram um propinas? juiz, me desculpe isso, quando um juiz e os acusadores se submetem à imprensa para poder prender as pessoas, aí tudo mais é possível, doutor. De que forma Porque, que o veja, juiz deixa eu teria lhe falar uma submetido coisa. à imprensa? Eu vou lhe dizer uma coisa, doutor. O senhor disse. Debate entre Vossa Excelência e o ex-presidente. O senhor disse no artigo que o senhor disse no artigo que o senhor escreveu, copiando as mãos limpas da Itália, de que se a imprensa não ajudar, não tem como prender rico e político. Não, o que eu falei Então é que- aí vamos deteriorar, vamos degradar a imagem das pessoas na imprensa. Eu vi o depoimento do Léo. Não, eu fiz uma Eu conheço o Léo descrição. antes e conheço o Léo naquele depoimento. Senhor presidente, eu Depois fiz do uma- cidadão condenado a 23 anos de cadeia ser chamado para a coisa mais importante que ele tem que falar é que o Lula sabia. Depois de condenarem e execrar a imagem de um pai de família que, por mais errado que tenha, merece respeito, como o Duque, há 40 anos de cadeia, e depois prometer a ele liberdade se a senha for falar o Lula sabia. Quem prometeu liberdade? Ah, eu dele? vi. Ah, doutor, não, eu estou vendo isso pela imprensa há tempo, doutor. Quem prometeu Eu estou vendo liberdade pela ao senhor imprensa há Renato tempo. Ele vai Duque? fazer delação premiada e na delação, a condicionante, já faz alguns meses que eu vejo pela imprensa, no caso do Léo, há alguns anos, é citar o nome do Lula. Cita o nome do Lula, cita o nome do Lula, cita o nome do Lula, se não citar não vale, cita o nome do Lula. E aí, doutor, me desculpe com todo o respeito que eu tenho pelo seu trabalho. Esse último mês foi o mês Lula, em que a senha era Lula. Vamos chamar todo mundo. Se pudesse ressuscitar o Conde de Monte Cristo, ele viria aqui e falar, foi o Lula o culpado. Tá certo. Vamos Então, voltar doutor, aqui, senhor eu tenho presidente. que lhe Eu dizer uma acho que coisa, o eu tenho senhor consciência do que eu fiz. Certo. E eu não fiz o que meus adversários pensam que eu fiz. Senhor presidente, eu acho que o senhor, quem se baseia em informações muito da imprensa é do senhor. porque O senhor acabou de me consta- perguntar coisa da imprensa, doutor Moro. Não, acabou. Só sabe que eu fui prestar um depoimento na Polícia Federal? O cidadão me pegou um jornal de uma cidadezinha pequena do Ceará. Eu falei, puxa vida, como vocês estão evoluindo. Foram até uma cidadezinha, sabe? Em que talvez um deputado tivesse eleitor lá. Ele deu a declaração.
Senhor ex-presidente, Excelência, o senhor só para um Renato Dulce registro. sequer tem aí acordo de colaboração e ninguém prometeu liberdade a ele. A informação Não, mas eu tô vendo, doutor. Como é que não prometeu? Eu tô vendo. Aonde? Isso acontece, Tá bom. eu tô vendo. O cidadão passou outro dia na televisão. Um mora numa praia não sei aonde, o outro mora não sei aonde, sabe, num condomínio que só tem desembargador, o outro mora num apartamento não sei de onde, fumando charuto cubano com dinheiro roubado. Essas pessoas foram presas. por Foram ordem do presas, juízo. delataram e saíram para gastar a parte do dinheiro. E os que estão presos agora, que estão condenados a tantos anos, se sentem no meio de falar, bom, se o problema é falar o nome do Lula, se fosse minha filha, vá lá. Se fosse minha mulher, mas do Lula? Ele já nem é presidente, deixa eu citar ele aqui. Senhor ex-presidente, essas afirmações que o senhor fez, Eu não tô com emocionado. todo não, respeito, doutor. elas são equivocadas. Eu tô, porque como eu acho que é ninguém equivocado. dirige essas colaborações com esse intuito Mas específico, você, certo? você não preside essa. Sua excelência é submetido para homologação. Você não pode ser testemunha do que acontece nas delações. Então, pela ordem, o Ministério Público vai esclarecer que isto se trata de apenas uma fantasia, porque em nenhum momento o Ministério Público prometeu qualquer benefício para qualquer pessoa que não tenha acordo vir falar no processo. Seguimos aqui pela, em frente. pela ordem, eu gostaria de fazer um registro. Seguindo em frente. Não, só fazer um registro. A defesa gostaria de fazer um registro de que o mesmo jornal Folha de São Paulo, que foi objeto, inclusive, de perguntas formuladas por Vossa Excelência, só este jornal, Folha de São Paulo, fez 2 matérias com a afirmação de que haveria a condicionante de que o senhor Léo Pinheiro só teria a sua delação aceita se citasse o nome do ex-presidente Lula. Essas matérias, inclusive, serviram de base para um pedido de investigação que foi formalmente protocolado perante a Procuradoria-Geral da República. Então, e isto que está sendo dito, está sendo dito com base em matéria, como eu disse, de um veículo de imprensa que Vossa Excelência, inclusive, utilizou para formular suas perguntas. Certo, mas eu formulei perguntas específicas sobre fatos concretos. Essas são específicas. Trata de especulações, porque a investigação nem terminou e sequer o senhor Léo Pinheiro tem acordo de colaboração. Mas vamos seguir em frente aqui. Senhor ex-presidente, eu não sei se entendi, a corrupção, então, favorece a economia, o combate à corrupção prejudica? Não, estou dizendo o jeito que ela faz. Doutor, o senhor está falando com o presidente da República, o senhor está falando com o presidente da República e com um partido político, que foi o partido que mais criou instrumentos legais para combater a corrupção neste país. O senhor participou da ENCLA. O senhor participava da ENCLA a convite do ministro Dipp. Sim. E o senhor sabe a seriedade da ENCLA. O senhor sabe o que acontecia. O senhor sabe o que, que nós fizemos pela primeira vez? A gente não pode se esquecer, doutor Moro, que o Ministério Público, antes da Constituinte de 88, era um apêndice do Ministério da Justiça. Sim. E a bancada do PT. Mas a coordenação do Mário Cova na Comissão de Sistematização, a gente conseguiu fazer com que o Ministério Público conquistasse cidadania. E no meu governo, eu aumentei a cidadania, escolhendo pela primeira vez um desejo dos procuradores de que o procurador-geral fosse escolhido pelo próprio Ministério Público. E foi assim. Certo. Não sei se vai continuar assim. Mas mais ainda, doutor, mais ainda. Nós aprimoramos a lei da delação premiada. Nós criamos todos os mecanismos possíveis de criar para que a gente... Então, por favor, não coloque na minha boca que eu sou contra o combate à corrupção. Sei. Se tem um presidente que fez isso, fui eu. É que o senhor que fez aquela afirmação. Não, é que, doutor, o doutor é o seguinte, é que você pode fazer, sabe, apuração de corrupção usando inteligência e você pode fazer utilizando manchete de jornal. Sabe? São 2 formas de fazer. Uma você investiga, a Polícia Federal se prepara. Prender os criminosos porque não é papel do Ministério Público investigar, é papel da Polícia Federal. A Polícia Federal investiga corretamente, com inteligência, passa o inquérito para o Ministério Público, o Ministério Público vai, então, constrói a sua denúncia, porque eu não sei, só sabe, de vez em quando o Ministério Público e a Polícia Federal tem atrito para saber quem investiga. Vamos seguir adiante. Só para concluir, doutor. Então, eu acho que o combate à corrupção é uma necessidade no Brasil, Sim. na minha cidade e no mundo. Agora, tem jeito de fazer sem destruir os agentes produtivos desse país. Não, ninguém destruiu Tem nenhum agente produtivo, senhor presidente. Mas vamos seguir adiante aqui. Eu tenho algumas perguntas ao senhor relacionadas aqui para entender melhor a sua relação com seus subordinados e assessores.
O senhor ex-presidente afirma que jamais compactou com condutas criminosas, não tinha conhecimento dos crimes praticados no âmbito da Petrobras ou do seu governo. Então eu entendo aqui que perguntas a respeito de suas atitudes em relação a crimes praticados por subordinados, assessores ou pessoas que trabalham na Petrobras ou em seu governo têm relevância para a formação da minha convicção judicial. Nesse aspecto, senhor ex-presidente, eu gostaria de fazer algumas perguntas sobre sua opinião sobre o caso denominado de Mensalão, que foi julgado pelo STF na ação penal 470. Excelência, pela ordem. Esse tema, quer dizer, opinião sobre um julgado do Supremo, me parece que não seria cabível, até porque, como eu disse, a acusação se refere a 3 contratos firmados entre a OAS e a Petrobras e um apartamento triplex no Guarujá. Então, me parece, enfim, que Vossa Excelência está ampliando em demasia os temas em discussão, o que foge àquilo que a lei determina. Então, eu repetir, o senhor presidente afirma que jamais compactou com condutas criminosas, a afirmação do senhor, não tinha conhecimento dos crimes no âmbito da Petrobras do governo. Então, perguntas a respeito de suas atitudes em relação a crimes praticados por subordinados assessores ou pessoas que trabalham na Petrobras ou em seu governo têm relevância para a formação da convicção judicial. É o juízo que vai julgar, o juiz entende que isso é relevante. Então, nesse aspecto, eu vou fazer algumas perguntas ao senhor ex-presidente, sobre a opinião sobre esse caso. E vou deixar bem claro que o senhor ex-presidente não foi acusado de envolvimento desses crimes e nem eu estou afirmando qualquer coisa nesse sentido. Só apenas aqui são questões para esclarecer a sua relação com subordinados ou assessores que possam também ter relevância para esse Excelência, opinião sobre um julgado do Supremo Tribunal Federal, Vossa Excelência está pedindo para que o ex-presidente opine sobre um julgado, ele não é da área jurídica, senhor, ele não tem que comentar. Senhor advogado, já foi registrada a sua posição, eu vou seguir adiante. Se o seu cliente entender que não deve responder, não tem condições de responder, ele não responde. Não é questão de responder, mas é que opinião pode se discutir na academia o julgado do Supremo Tribunal Federal, mas não no interrogatório. Vossa Excelência pedir a opinião de um julgamento a quem não é da área jurídica. Certo. Fica registrada a sua posição, eu sigo aqui. Excelência, só peço a palavra pela ordem. Sim. Sempre com o devido respeito. Excelência, essa proposição de Vossa Excelência de colher a opinião do interrogado acerca de um outro fato supostamente criminoso, que já foi objeto de cognição e julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, seria mais adequado numa palestra, numa conferência, a que se convidasse o ilustre interrogando para proferir. Mas no interrogatório, eminente magistrado, isto aberra do que está disposto no artigo 187 do Código de Processo Penal. E como nós todos devemos submissão integral à lei, não é? Nós somos aqui meros operadores do direito, ninguém aqui tem poder soberano, ou é o dono do processo, ou é, digamos assim, o legislador da hora, da ocasião. Então é importante que nós sigamos os ditames do que está prescrito no exato artigo 187 do Código de Processo Penal. Indagação ao interrogando sobre os fatos delimitados que se encontram dentro do perímetro traçado pela denúncia, Excelência. Faço esse apelo respeitoso a Vossa Excelência. Se Vossa Excelência tiver interesse acadêmico aí sobre a opinião do julgado do Supremo Tribunal Federal, segundo a visão do interrogando, eu acho que poderia se adequar uma outra agenda. É o que eu deixo ponderado respeitosamente. Uma questão de ordem, senhor. No microfone, por gentileza. Pode passar o microfone ali. Da opinião do meu querido colega, que é uma opinião, inclusive, do devido processo legal. Mas deve o colega, com a experiência que tem, saber que na eventualidade da condenação do réu, o juiz deve fazer indagação sobre a sua personalidade. E, evidentemente, a personalidade interessa como porção nata e porção adquirida. Então, a respeito de fato e não de julgamento, é que o magistrado perguntou qual a opinião sobre aqueles crimes que houve e que tiveram julgamento do Supremo Tribunal Federal. O julgamento é uma referência apenas, a pergunta é sobre o fato criminoso. Então, quer saber, não, a opinião do fato criminoso. A opinião do mensalão. O que ele acha do mensalão? Não acha nada. Pois não, como não? Ele tem que dizer. Mas ele tem que dizer.
Mas ele tem que dizer. Mas ele tem que dizer. Ele tem que dizer sim ou não. Tem que dizer sim ou não. Tá, com licença, eu vou interromper a gravação. Então, prosseguindo nesse processo, ação penal 504-65-1294. Então, foram ouvidas as partes e, assim, o juiz coloca isso de uma maneira muito clara. Quem vai julgar esse processo é o juiz. E o juiz consigna que entende relevante as relações e atitudes do senhor ex-presidente em relação aos seus subordinados e assessores. Daí as indagações sobre esse caso específico. Se o senhor ex-presidente não quiser responder, ou entender que não tem condições de responder, ou que não quer responder, ele tem o direito ao silêncio. Certo? Então, resolvida a questão. Vocês podem repetir a pergunta, porque... Eu não fiz a pergunta, eu não pude ainda fazer a pergunta porque os defensores não deixaram, mas eu posso prosseguir. Foi feita a pergunta, a impugnação é à luz da pergunta de vocês. Me parece até incompreensível, eu não consegui compreender. Eu fiz as afirmações de uma linha de perguntas que eu vou iniciar, mas foi interrompido pelos defensores com suas questões. Eu imagino que as questões sejam resolvidas, podemos ir adiante, certo? Senhor ex-presidente, o senhor deu uma entrevista em 2005, 9 semanas após esse escândalo mensalão, a uma jornalista brasileira que trabalhava na França, Melissa Monteiro, que passou no Fantástico. Essa entrevista é disponível, inclusive, na Rede Mundial de Computadores e se encontra juntada nos autos. Na ocasião, o senhor disse o seguinte, e aqui citando com aspas, nós precisamos aproveitar esse momento que está acontecendo no Brasil para sermos mais duros, para criarmos mais mecanismos de proteção do Estado brasileiro. E vamos fazer... Gostar quem gostar, doa quem doer. Nós vamos continuar sendo implacáveis na apuração da corrupção. O senhor se recorda dessa entrevista, desse trecho? A defesa técnica recomenda que o interrogando não responda a perguntas feitas fora do tema probando, fora do que está na denúncia. Senhor ex-presidente, o senhor pode seguir a orientação técnica da sua defesa? Dos advogados, porque... O Ministério Público só gostaria de fazer uma parte, excelência. Doutor, a questão já foi resolvida. Ele tem o direito ao silêncio, se ele pode exercer esse direito ao silêncio sobre as questões feitas, certo? Não vamos voltar a esse tema. Na mesma entrevista, senhor ex-presidente, o senhor declarou o seguinte, e aqui citando aspas, olha, o PT, se cometeu erro, a minha tese é que o PT tem que explicar à sociedade brasileira que erro cometeu, explicar para a sociedade como vai consertar o erro cometido pelo PT. O que o PT fez do ponto de vista eleitoral é o que se faz sistematicamente no Brasil. Eu acho que as pessoas não pensaram direito no que estavam fazendo, porque o Partido dos Trabalhadores tem na ética uma das suas marcas mais extraordinárias. E não é por causa de um erro de um dirigente ou de outro que você pode afirmar que o Partido dos Trabalhadores está envolvido em corrupção. Salvo opinião divergente do interrogando, a defesa técnica recomenda o mesmo. Eu não fiz a pergunta, hein, doutor, mas prosseguindo aqui o trecho. Eu acho que o PT teve um problema, sabe que é, da questão da direção. Houve um tempo no qual os melhores quadros da política de esquerda no Brasil eram dirigentes do Brasil, eram dirigentes do PT. E depois que nós ganhamos prefeituras, governos estaduais e eu ganhei a presidência, vários desses quadros vieram para o governo, o que deixou a direção fragilizada, muito enfraquecida. Por isso teriam cometido erros que outrora não cometeríamos. Aqui fecho aspas. Aí sim, uma indagação, e como eu disse, o senhor fica à vontade para exercer o direito de silêncio e não responder. O senhor ex-presidente pode esclarecer o que o senhor estava dizendo? Eu vou seguir a orientação dos advogados. O senhor ex-presidente reconheceu que havia um esquema de corrupção ou de caixa 2 praticado pelo Partido dos Trabalhadores que compunham o mensalão? A recomendação é a mesma, fora do tema da denúncia. O senhor pode responder, tem que responder que não vai responder, então. Eu vou seguir a orientação dos meus advogados. O senhor, quando declarou, o senhor mencionou em erros de um dirigente ao outro nessa entrevista. O senhor pode especificar quem seria um dirigente ou outro que teriam errado e caído em tentação nesse episódio? A recomendação é a mesma. O senhor ex-presidente, com toda a sua influência no Partido dos Trabalhadores, o senhor solicitou, após o mensalão, a eles que apurasse esses fatos internamente a fim de identificar responsáveis e expulsá-los? É a mesma coisa. Ainda em 2005, senhor ex-presidente, o senhor proferiu em 12 de 2005, na Grande do Torto, um discurso na abertura de uma reunião ministerial, também disponível na internet. Na ocasião, dirigindo-se ao povo brasileiro, o senhor ex-presidente afirmou, aqui cito, abro aspas, quero dizer a vocês, com toda a franqueza, que eu me sinto traído por práticas inaceitáveis
das quais nunca tive conhecimento. Não tenho nenhuma vergonha de dizer ao povo brasileiro que nós temos que pedir desculpas, que o PT tem que pedir desculpas, o governo onde errou tem que pedir desculpas. Fecho aspas. O senhor ex-presidente pode esclarecer quem teria traído o senhor, o que o senhor se refere nesse trecho? Eu vou seguir as orientações do advogado. O senhor pode esclarecer quais seriam essas práticas inaceitáveis às quais o senhor ex-presidente se referiu? Toda pergunta a esse respeito, vamos considerar que eu vou acatar a orientação dos meus advogados. O senhor ex-presidente sabe me dizer se o Partido dos Trabalhadores pediu desculpas ou apurou a eventual responsabilidade de seus membros? Mesma coisa. Excelência, o partido do Vossa Excelência não está aqui julgando o Partido dos Trabalhadores e nem fazendo um julgamento político do governo do ex-presidente Lula. Então essas perguntas me parecem pertinentes a quem quer julgar um partido, o que é competência do Tribunal Superior Eleitoral, ou de quem quer fazer um julgamento político. E se continuar a mesma linha, a orientação de defesa vai ser a mesma. O ex-presidente não está aqui para ser submetido a um juízo de avaliação da política, um julgamento político. Ele está aqui para responder sobre os fatos que são objeto de uma acusação específica que envolve 3 contratos celebrados entre a Petrobras e a OAS e um apartamento triplex no Guarujá. Qualquer outro julgamento que Vossa Excelência queira fazer será um julgamento fora da lei e de natureza política. E como eu expliquei já anteriormente, voltando novamente a essa questão, o entendimento do juízo é compreender a relação entre o senhor ex-presidente e os seus subordinados, assessores ou pessoas que eventualmente tenham praticado os crimes durante o seu governo. A afirmação do senhor ex-presidente, que ficou muito claro, é que o senhor não compactua com qualquer espécie de criminalidade. Daí a necessidade que eu entendi aqui de fazer essas perguntas para obter esclarecimentos sobre esses seus pronunciamentos anteriores a respeito de fatos aqui criminosos, certo? Mas o senhor fique bastante à vontade para seguir a orientação dos seus defensores e exercer o direito ao silêncio. Deixa eu só dizer uma coisa, doutor. Eu, na verdade, gostaria, tenho horas e horas para falar sobre esse assunto. Uhum. Mas uma coisa que é importante ter claro é o seguinte. Isso já passou. Eu já fui julgado 3 vezes pelo povo brasileiro. Você se lembra como é que foi a campanha de 2006? A campanha de 2006, eu era triturado a cada debate da televisão sobre a corrupção. Sim. Eu fui eleito com 62% dos votos. Quando terminou o meu mandato, em outubro de 2010, quando a gente elegeu a presidenta Dilma, foi a outra aprovação minha. Mas em setembro, doutor Moro, eu alcancei 87% de bom e ótimo nas pesquisas de opinião pública, 10 de regular e apenas 3 de ruim péssimo, que deve ter sido no gabinete do Comitê dos Tucanos. Ou seja, então eu já fui julgado muitas vezes pelo meu jeito administrativo. Certo. Eu não posso ser julgado pelo Código de Processo Penal numa coisa que eu fui julgado politicamente 10 anos, 12 anos depois, ficar respondendo uma coisa que foi transitada em julgado, que tem uma decisão, não é de uma primeira instância, de uma segunda, que vale tanto, mas da Suprema Corte, depois de 12 anos. Demorou 7 anos para ser julgado. E isso foi julgado, doutor, no meio da eleição de 2012. Uhum. E nós ganhamos a eleição em São Paulo. Certo. Então eu acho que eu já fui julgado tanto por isso. Mas a pergunta não são sobre pleitos eleitorais, senhor. Não, mas é sobre julgamento. É sobre julgamento, doutor. Não, eu já fui julgado. Não, veja, eu coloquei eu já muito fui claro julgado. que o senhor ex-presidente nem Não. foi acusado por esses fatos. Eu só senhor quero entender a sua relação Então, e as suas deixa eu falar. atitudes em relação a desses fatos, Doutor, que isso pode ser doutor, relevante aqui para o doutor, julgamento doutor, desse processo. doutor, eu não estou sendo julgado pela minha relação com qualquer subordinado. Uhum. Eu não estou sendo julgado por isso. A relação é de cada um. Perfeito. A sua relação com o seu pessoal, obviamente que é sua. A do advogado é dele. A minha é minha. Quando um político comete um erro, ele é julgado pelo povo. Ele não é julgado pelo processo de Código Penal, ele é julgado pelo povo. E eu fui julgado várias vezes pelo povo. Perfeito. Então vamos prosseguir aqui. Só lembrar uma coisa, Vossa Excelência fez referência a esse caso do mensalão, só que nós ouvimos aqui, nesse juízo,
como testemunha o doutor Antônio Fernando, que foi responsável pela denúncia. E ele disse a Vossa Excelência claramente que apurou à época que não havia nenhum envolvimento do ex-presidente, por isto é que ele não foi denunciado e por isso que o processo tramitou sem que ele fosse parte. Então não cabe aqui querer refazer um caso em que já foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal e que Vossa Excelência já ouviu aqui como testemunha um ex-procurador-geral da República que explicou as circunstâncias do caso. Certo, acho que o doutor não entendeu minhas questões, que eu coloquei muito claro desde o início que não fazia nenhuma acusação nesse sentido. Mas, enfim, é a questão de entender a relação do senhor e as suas atitudes em relação a esses fatos. Mas eu sigo aqui nas perguntas. Respondendo a perguntas da autoridade policial na fase de investigação, o senhor ex-presidente afirmou o seguinte, e aqui eu abro aspas. No caso do mensalão, porque não tinha prova, veja, começou com a maior denúncia de corrupção da história da humanidade, terminou com 175, com alguns milhões da Visanet, que não era empresa pública, e que o dinheiro foi pago por meio de comunicação. Mas como tinham adotado a teoria da lei do domínio do fato, que foi utilizada para punir, era preciso condenar. Então José Dirceu e outros companheiros estavam condenados, mesmo que fossem libertados, estavam condenados. Em outra entrevista que o senhor teria dado, que também se encontra nos autos, sobre o mensalão, em 27/4 de 2014, na RPT, pela jornalista Cristina Esteves, o senhor declarou o seguinte: o mensalão, o tempo vai se encarregar de provar que o mensalão você teve 80% de decisão política e 20% de decisão jurídica. Mais adiante na entrevista, o senhor disse o seguinte: eu só acho que essa história vai ser recontada, é apenas uma questão de tempo, essa história vai ser recontada para saber o que aconteceu de verdade. Eu acho que tem muita coisa para se contar sobre os processos, esse processo foi um massacre para destruir o PT, e não conseguiram. Essas afirmações que o senhor fez à autoridade policial em 2016 e a entrevista em Portugal em 2014 são bem diferentes daquelas declarações que o senhor fez em 2005 e que eu mencionei há pouco. O senhor ex-presidente pode esclarecer a contradição? A recomendação da defesa técnica, Excelência, é que esse tema não integra a denúncia e esse assunto já foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal, não cabendo aqui qualquer reavaliação do caso. O senhor prefere não responder, seguir a orientação dos seus advogados? Quem sabe, doutor, um dia alguém promove um debate na Universidade Federal aqui de Curitiba, a gente possa participar junto e eu responder tudo isso. Diante dessa contradição, senhor presidente, eu lhe pergunto e finalmente daí encerro essa questão. Na sua avaliação, esse esquema criminoso reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal não teria acontecido? A recomendação de defesa técnica é a mesma, no mesmo sentido. O Supremo Tribunal teria, o senhor mencionou julgamentos políticos, ele teria condenado inocentes nesse caso? Excelência, data vênia, não cabe aqui fazer uma avaliação de um julgado do Supremo Tribunal Federal, nem o depoente, nem Vossa Excelência, nem nenhum dessa sala. A indagação, como eu disse, doutora, é para entender a relação entre o senhor ex-presidente e pessoas que trabalharam com eles, que foram condenados no esquema criminoso. Excelência, como eu já disse aqui, o ex-presidente, cada pessoa responde por sua conduta. Então, se na época o Procurador-Geral da República fez uma investigação e não apurou nada em relação ao ex-presidente, porque ele não tinha praticado nenhum crime, então não cabe aqui voltarmos a esse assunto. Esse assunto já está transitado em julgado por uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Não cabe aqui discutir isso. Então, é só para justificar Vossa Excelência. É cansativo. Cansativas são as perguntas de Vossa Excelência. As perguntas de Vossa Excelência fora do processo é que são cansativas. Se eu digo que é importante para a formação da convicção, me parece que eu que vou julgar, eu devo saber. Se Vossa Excelência vai levar em consideração fatores externos ao que está na denúncia, relativos a outros temas, aí isso vai ser objeto de impugnação num momento específico. Certo. Agora, eu peço a Vossa Excelência... Podemos continuar ouvindo o seu cliente? Peço a Vossa Excelência que haja, né, de acordo com a Constituição e a lei e julgue segundo aquilo que está na denúncia, e não em fatos que não dizem respeito à ação, e mais, fatos que já foram objeto de apuração e julgamento pelo Supremo Tribunal Federal. Perfeito, então vamos prosseguir aqui. Senhor ex-presidente, o senhor vislumbra alguma contradição na sua posição? O senhor afirmar que não tem qualquer responsabilidade de todos esses crimes,
mas também não reconhecer publicamente qualquer responsabilidade das pessoas que trabalham no partido, no governo? Isso é uma questão política, reconhecimento de alguma coisa, Vossa Excelência está pedindo posicionamento político do depoente. Então, Não, a orientação da não defesa pedi nenhum técnica posicionamento é político, que não doutor. emita, nesse momento, nenhum tipo de pronunciamento que não seja em relação ao Permita-me, processo. meu colega. O magistrado tem, evidentemente, no interesse de apurar o fato e as condições pessoais do acusado, na individualização da pena, se for o caso, os seus antecedentes, a sua personalidade, enfim, as suas condições pessoais, a sua moral, inclusive, principalmente o seu caso moral. Não estou julgando ninguém, eu estou justificando a pergunta do juiz. E o juiz pode perguntar, porque é matéria de fixação da pena. Isso assim, o juiz pode fazer isso. É fixação da pena. Personalidade. Doutor, Não estou respeite representando o advogado ninguém. que está falando agora, não é seu momento. O doutor tem falado nessa audiência o tempo todo, cansativamente. O advogado está falando agora. Parece que não se Agora respeita a tá falando, autoridade do juiz do caso. É evidente isso. Inclusive falando sem pedir a palavra. Isso não se faz. O Fernando, isso não se faz. Isso não se faz numa audiência. Evidentemente, não se faz numa audiência isso. Proteste contra o juiz, recorra contra o juiz, mas não enfrente o juiz pessoalmente na audiência. Para o público está presente, que é isso? E você também. Você também. Nós estamos agindo Você fala sem pedir licença. Você fala sem pedir licença. professor. Não, eu vou seguir adiante aqui para essa É. questão. Senhor ex-presidente, se o senhor entender que o senhor não tem condições de responder, que o senhor quer exercer o direito de silêncio, o senhor vai seguir a orientação dos seus advogados, sim, a pergunta fica mantida e não é uma pergunta política, doutor. E o doutor não tem a palavra mais sobre esse tema. Senhor ex-presidente, o senhor vislumbra alguma contradição na sua posição em afirmar que não tem qualquer responsabilidade sobre todos esses crimes, mas também não reconhecer publicamente qualquer responsabilidade de pessoas que trabalham no partido, no governo? Eu vou seguir a orientação dos advogados. Indo para a parte final aqui das minhas indagações, são algumas perguntas sobre atitudes, afirmações do senhor ex-presidente no curso desse processo. Senhor ex-presidente, durante as investigações da Operação Lava Jato, o senhor tem efetuado declarações bastante agressivas contra os agentes encarregados da apuração dos fatos. O senhor ainda, ex-presidente, promoveu ação de indenização contra uma testemunha, o senador Delcídio do Amaral Gomes, que foi julgado improcedente. O senhor promoveu ação de indenização contra um delegado, que ainda tramita. O senhor, ex-presidente, promoveu ação de indenização contra um procurador da República, que ainda tramita. O senhor, ex-presidente, chegou até a propor ação criminal contra mim, por supostos abusos de autoridades, e por unanimidade foi reputada inviável por 8 desembargadores do TRF4. Essas iniciativas foram mesmo de sua escolha, senhor ex-presidente? A recomendação é que não seja respondida a indagação. O senhor, ainda que não responda, o senhor tem que dizer que não vai responder. Eu vou responder, doutor. O senhor, ex-presidente, não acha que essas medidas podem ser interpretadas como atos de intimidação contra a atuação de agentes públicos? Eu não vou responder. Tem um vídeo na internet de declarações do senhor ex-presidente, em 2/2/2016. Consta que o senhor teria afirmado, referente aos agentes envolvidos na Lava Jato, abre aspas, preciso brigar com eles porque alguém tem que reagir. Alguém tem que reagir com muita humildade. Se tem alguém que pode resistir a essa euforia de sinalidade judiciária, sou eu. Estou disposto a fazer o que é necessário. Fecha aspas. O senhor ex-presidente pode esclarecer o que o senhor queria dizer com isso? A recomendação segue sendo a mesma. O senhor, se não for Eu vou responder, o senhor tem responder, que eu vou dizer responder. aqui. O senhor Léo Pinheiro afirmou em juízo que teria encontrado o senhor no início de 2014, ocasião na qual o senhor teria perguntado a ele se haveria um registro documentais dos pagamentos de propina pela OAS ao Partido dos Trabalhadores por João Vacari Neto. Na ocasião, ele afirmou que o senhor ex-presidente teria orientado a destruir essas provas, se elas existissem, algo como se existir, destrua. O senhor ex-presidente se encontrou com Léo Pinheiro durante o ano de 2014? Encontrei com o Léo Pinheiro Mais de uma vez? mais de uma vez. Quantas vezes E aproximadamente? jamais disse pro Léo o que ele falou. Jamais. Jamais pedi. Aliás, é outra coisa, doutor Moro, que é importante o senhor saber o que eu penso. Eu
eu vi já alguns depoimentos, aí eu vi a busca e apreensão na casa do jornalista Eduardo Guimarães, depois eu vi o Duque falar, depois eu vi acho que o Léo falar, em torno de uma introdução de tentar mostrar que eu ficava pedindo para as pessoas esconderem documento. Isso nunca aconteceu? Nunca aconteceu e nunca vai acontecer, doutor. Quantas vezes o senhor encontrou com o senhor Léo Pinheiro durante o 2014? Eu acho, veja, teve encontro com ele para discutir viagem, teve encontro com ele nessa que ele foi para discutir a questão do apartamento, tem discussões sobre a questão do futuro da economia brasileira, que 2013, depois das passeatas de junho, houve uma movimentação muito grande no descenso da economia brasileira e muita gente me procurava para discutir o que ia fazer nesse país a economia. Eu atendi vários empresários, inclusive o Léo. Esses encontros que o senhor mantinha com o senhor Léo Pinheiro se davam aonde normalmente? Lá, sempre no Instituto. No Instituto. Sempre. O senhor mesmo mencionou que o senhor Renato Duque teria dito algo equivalente, mas isso foi em outra ação penal e eu não vou fazer perguntas a esse respeito, porque é em outro processo. Consta também que no dia que a Polícia Federal realizou sua condução coercitiva para prestar depoimento, o senhor teria dito aos agentes policiais ao final que seria eleito em 2018 e que se lembraria de todos eles? O senhor afirmou isso para eles? Não sei se eu disse que me lembraria de todos eles. Sinceramente, sabe? E também não sei se eu disse que eu seria eleito em 2018, porque uma eleição você tem que perguntar, é que nem mineração. Sabe? Só depois da apuração é que você sabe. A verdade é que eu estava... E o senhor disse algo parecido aos agentes policiais? Não lembro se eu disse não. Não lembro. Mas eu posso dizer agora. Eu estava encerrando a minha carreira política já há tempo, porque se eu quisesse ser candidato, eu seria em 2014. Tá? Mas agora, depois de tudo que está acontecendo, eu estou dizendo tal de bom som que vou querer ser candidato a presidente da República outra vez. Excelência, pela ordem, esse registro que Vossa Excelência fez referência agora, pelo que há uma questão posta sobre, inclusive, essas gravações que foram feitas à época dessa busca e apreensão, dessa condução coercitiva, e que foram, enfim, há um pedido, inclusive, para que haja apuração das circunstâncias em que essa gravação foi feita. Me parece muito ruim utilizar, numa pergunta de um interrogatório, uma gravação que está, inclusive, submetida, cuja validade, a legalidade, está submetida aqui à avaliação de Vossa Excelência. Eu não fiz referência a nenhuma gravação, eu perguntei porque ele participou desse evento, então estou perguntando se isso aconteceu mesmo. Mas de onde surgiu essa gravação? Qual a origem que Vossa Excelência tem para fazer essa pergunta? Isso foi um fato que foi divulgado, então estou perguntando se é isso que aconteceu ou não. Está vendo, mas precisaria ter uma origem da afirmação. Não lembro o que aconteceu, porque a reunião dentro do aeroporto de Congonhas, o meu depoimento, foi uma coisa muito tranquila. Foi uma coisa muito tranquila, com a presença de deputados acompanhando, sabe? Não teve, eu sinceramente não tenho a menor noção. Aliás, eu queria aproveitar, já que você falou dessa coerção, tá? Determine que a Polícia Federal devolva os iPads dos meus netos. É uma vergonha. iPad de neto de 5 anos. Está desde março do ano passado. Tem que só pedir a restituição que é devolvido. Não. Já pedi, já foi falar. Não pensa que as coisas funcionam, isso é que nem no governo. Perfeito. Não pensa que tudo que se pede as pessoas fazem rapidamente. Então vamos continuar. O senhor não viu como é que a Polícia Federal entrou na casa dos meus filhos? Não é com a educação que entraram na minha. Sei. Na casa do meu filho quebraram porta, quebraram o portão. Vamos seguir aqui, senhores presidentes. Se tiver reclamações contra a conduta da polícia, o senhor pode informar e o juiz toma providência. Mas não tem como tomar providência se o senhor não faz essa informação. E isso que o senhor está falando até agora, nunca ouvi. Semana passada... Há incidentes formalizados, só para registrar, há incidentes feitos pela defesa
que pendem de julgamento, inclusive com apreensão de materiais de pessoas que sequer constavam no mandado expedido por esse juízo. Certo. Nós vamos continuar ouvindo o acusado, se a defesa permitir, mas vamos lá. Na semana passada, em 5 de maio de 2017, o senhor, ex-presidente, prestou as seguintes declarações em evento partidário. E eu abro aspas. Se eles não me prenderem logo, quem sabe um dia eu mando prendê-los pelas mentiras que eles contam. O que o senhor quis dizer com esse tipo de declaração? Recomendação da defesa. Eu quis dizer o seguinte, que a história não para com esse processo. A história um dia vai julgar se houve abuso ou não de autoridade, nesse caso, do comportamento tanto da Polícia Federal quanto do Ministério Público, no meu caso. E o senhor pretende mandar prender os agentes públicos? Como é que eu vou saber? Nem sei se eu vou estar vivo amanhã. Foi o que o senhor afirmou lá. Isso é uma força de expressão. O dia que você for candidato, você vai ter muita força de expressão nos palanques. O senhor acha apropriado, o senhor ex-presidente, o senhor acho que não não. ocupou a presidência da República fazer esse tipo de declaração? Eu acho que não. Excelência, é um julgamento da pessoa que Vossa Excelência foge totalmente do objeto da denúncia. Eu acho que não. Essa é uma declaração, doutor, prestado pelo seu cliente durante o processo. Eu sei, mas... Isso não é pertinente também? Nada é pertinente, só o que a defesa entende. Não, Excelência, o pertinente, Vossa Excelência fez inúmeras perguntas sobre o triplex, e esta ação trata do triplex. A defesa pede vênia, Vossa Excelência, mas entende que o momento agora deste depoimento é que o ex-presidente faça a sua autodefesa em relação a esse assunto do triplex. Outras considerações, outros comportamentos, outras manifestações políticas do ex-presidente não devem ser objeto deste depoimento. Depois o que me permite, Excelência, depois do que é adequado ou inadequado politicamente, refoge a competência de Vossa Excelência. Vossa Excelência não tem autoridade para julgar o que é conveniente ou adequado ou inadequado politicamente, Excelência, com o devido respeito. Uma pergunta jurídica. O seu com devido fez respeito. Uma declaração. Certo, eu vou manter a minha pergunta, ficou registrada aí as considerações. A pergunta é jurídica, é uma afirmação feita pelo senhor no curso do processo. O senhor acha apropriado esse tipo de declaração pública? O senhor sabe, eu já falei aqui que foi um ato de força de expressão, sabe? E que primeiro o presidente não manda prender. Sei. E o senhor vai continuar fazendo esse tipo de declaração? Eu não sei, não sei. Que vai prender os agentes públicos? Não sei, eu não prendo, o presidente não prende ninguém. Não conheço na história, não sei, num regime autoritário que o presidente manda prender. Então, o presidente manda investigar, abrir um inquérito, denunciar. Então talvez o senhor não devesse fazer esse tipo de declaração. Isso vale para todo mundo. Sabe? Essa é a minha última... Só dizer uma coisa para o senhor. Vamos, com todo o respeito, todos nós precisamos tomar cuidado com as declarações. O senhor sabe, por exemplo, a mágoa profunda que eu tenho do vazamento das minhas conversas com a minha mulher e dela com o filho dela. Sabe? Profunda a minha mágoa. Sabe? Eu nunca falei nada, eu tô tranquilo, vamos esperar, o tempo se encarrega de recontar a história. Isso não está em consideração aqui, senhor presidente, mas ali haviam elementos probatórios relevantes. Passou pergunta. Um outro momento nós podemos explicar isso para o senhor, se for necessário. Essa é a minha última pergunta. Tem uma ação penal ainda contra o senhor envolvendo suposto recebimento de propina do Grupo Odebrecht, a investigação do sítio Atibaia, pagamento de mesada pelo Grupo Odebrecht supostamente ao seu irmão, ao seu sobrinho, mas esses fatos não compõem a denúncia e também não seria apropriado fazer indagações a respeito deles. Também tem investigações sobre penais de justiça federal em Brasília, mas também não cabe. E por que o registro de Vossa Excelência, então, se não diz respeito a essa ação? Esse conteúdo? O registro, porque eu não vou fazer perguntas sobre esse respeito. Está esclarecido. Tá? A acusação no presente caso ainda envolve o pagamento pela OAS de armazenagem de bens de seu acervo credencial. Eu vou deixar a acusação e as defesas perguntas sobre esse tópico. E, dito isso, eu vou passar a palavra então ao Ministério Público e, se necessário, eu faço ainda os esclarecimentos adicionais ao final. Eu vou interromper pelo tamanho do áudio e nós já retomamos. Então, doutor Moura, é bom